tudo bom? Eu me chamo Karen, tenho 42 anos, sou fluminense, moradora do município do Rio há cerca de 6 anos, mas antes de eu vir morar aqui, eu trabalhei aqui no Rio por quase 6 anos também. Isso lá no início, né, dos anos 2000, e para mim foi uma alegria quando eu comecei a trabalhar aqui como enfermeira. Conheci a realidade das comunidades, porque fui trabalhar dentro de uma comunidade carente. Aprendi muito a conhecer aquelas pessoas, entender que ali não tinha somente violência, mas tinha e tem uma população muito carente e muito trabalhadora, gente que se esforça no seu dia a dia para poder sobreviver no meio de tanta diversidade. E foi uma lição de vida para mim quando eu comecei a interagir com essas pessoas. Tive um crescimento não apenas profissional, mas também um crescimento pessoal muito grande, porque eu conheci o outro lado, né, dessa população. É interessante porque pela televisão a gente só vê a violência, mas quando a gente entra na comunidade para trabalhar, a gente vê que tem muitas outras coisas belas e lindas lá dentro, e um povo apaixonante, um povo vibrante, um povo guerreiro. Então, assim, foi uma experiência muito legal que eu tive naquela época. Foi uma alegria muito grande poder viver e trabalhar na cidade do Rio, apesar de todos os problemas que uma grande cidade apresenta e que não é exclusivo do Rio de Janeiro. Então fica aí meu depoimento para vocês e o convite: venham, conheçam as comunidades, conheçam as pessoas mais carentes dessa cidade e que são gente como a gente e que merecem também o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso cuidado. Ok? Um abraço. Olá, amigos. Eu sou Denise Porto, historiadora, e vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a perspectiva da mulher carioca, a convite do meu grande amigo Carlos Renato, também historiador. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouco, ainda que brevemente, da construção da ideia de uma carioquice. O que é ser carioca? O que foi a construção pela perspectiva da mulher? Como é que essa ideia do carioca se formou? E é sobre este ponto de vista que eu vou convidá-los a fazer uma breve viagem no tempo, como se abríssemos uma janela e pudéssemos ver mais perto quem foram essas mulheres que estavam aqui no Paço Imperial, que estavam na cidade, transitando pelas casas, pelas ruas, como elas eram e o que elas faziam e como ajudaram a construir essa ideia do carioca. Então, amigos, começamos a nossa viagem no tempo, lá no comecinho, quando a família real chegou ao Brasil. Imaginem um Brasil antes da família real e um Brasil pós-família real. Antes, o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo, fechado ao comércio exterior,
Ninguém tinha notícias do Brasil, só mesmo aqueles que aqui habitavam, que vinham para as terras, para seus plantios. Mas com a vinda da família real, tudo mudou. Abriu-se o comércio para o exterior, os portos para as nações amigas, e com isso o Brasil amanhecia o ano de 1808 como a metrópole portuguesa. Era a sede da nova monarquia e aqui tudo se transformaria, sim, do dia para a noite, assim mesmo. E aqui nós podemos até entender um pouquinho a questão de como foi esse desenvolvimento do paço, o paço imperial, o lugar do rei, para onde o rei veio quando veio de Portugal e aqui se instalou. E em volta do paço a cidade vivia homens e mulheres seu torno, muitas atividades. Lembremos que desde a época da colônia, o Rio de Janeiro já tinha o porto mais importante da América do Sul e tinha a entrada de escravos mais significativa também. Por esse porto entraram a maioria dos escravos no Brasil. Essa vinda da corte trouxe muitas inovações, novas culturas, a cultura europeia, que na época estava sendo desenvolvida com o iluminismo, com as questões da ciência, com as questões filosóficas, todas elas estavam em momento de ebulição. Passávamos pela Revolução Francesa, então era um momento de grande mudança. Essas mudanças vieram nos navios, vieram na Biblioteca Real, veio uma série de outras grandes transformações no nosso Brasil. E o Rio de Janeiro era, então, o símbolo desta nova perspectiva portuguesa. Aqui, a cidade fervia, a cidade era um amálgama de escravos, de livres, mulheres e homens que participavam do cotidiano cidadino e que mergulhavam em culturas diferentes. Tudo isso agregado à cultura europeia que veio com Dom João VI e toda a família real. Então imaginemos uma cidade onde mulheres negras e brancas conviviam numa mesma sociedade, mas que tinham seus lugares sociais marcados, delimitados. E ambas tinham suas exclusões. Sim, elas, tanto as brancas quanto as negras, estavam excluídas. As brancas, aquelas que já estavam no Brasil e que tinham as suas descendências europeias, mesmo que nascidas no Brasil, brancas, participantes de uma elite comercial, não saíam de casa, não apareciam nas ruas, não apareciam nas janelas, estavam sempre em suas casas. Enquanto que nas ruas fervilhavam as negras, escravas livres que tinham toda a liberdade de habitarem as ruas. Mas essas mulheres negras também estavam excluídas, porque elas tinham o seu lugar definido, lugar social negro naquele momento.
Bem, então entendemos mais ou menos como a sociedade se organizava. As brancas só saíam de casa para os rituais litúrgicos, de igreja ou festas santas. Então elas saíam de casa arrumadas, muito enfeitadas, sempre acompanhadas por seus maridos, caso fossem casados, maridos, filhos e escravos. E se fossem solteiras, elas estariam acompanhadas de seus pais ou irmãos. Nunca se via uma mulher branca da elite. Essa elite é relativa, tá, gente? É uma elite comercial, ela não é uma nobreza. As nobres pertencem a outra classe, a outro momento. Essas mulheres saíam de casa muito armadas, muito enfeitadas, mas era apenas para esses momentos. Voltavam para suas casas e lá ficavam reclusas e passavam seus dias assim. Enquanto que na rua as negras se vestiam, cantavam, eram escravas de ganho muitas vezes, então elas vendiam quitutes, vendiam coisas para pequenas quitutes e coisinhas para os seus senhores, e no fim do dia esses escravos, os escravos de ganho, devolviam aos seus senhores o ganho daquele dinheiro que eles conseguiram apurar da venda daquele material. Mas existiam também as negras livres, que habitavam as ruas, e eram quitandeiras, e eram cesteiras e frutas, vendiam muitas frutas e habitavam as ruas e eram muito alegres e se vestiam magnificamente bem, coloridas, enfeitadas, colares, pulseiras, turbantes. E essas negras davam, na verdade, o tom da alegria à cidade do Rio de Janeiro. E aí eu mostro para vocês essas lindas gravuras, essas reproduções do Paço ou do Rio de Janeiro Imperial, desenhadas e representadas pelos viajantes. Sim, estes são os nossos atores agora, de quem nós falaremos. Os viajantes europeus chegaram ao Brasil exatamente com a abertura dos portos, a partir do momento em que os portos foram abertos ao comércio exterior. O Brasil tornou-se assim como uma moda no meio científico e naturalista, numa Europa que vivia ainda aquele momento do iluminismo, onde as ciências prevaleciam. Então, é aquele momento, gente, em que os naturalistas vão descrever o mundo, vão desenhar, vão pintar, desde os animais até a fauna, flora, enfim, tudo que pudesse ser registrado. E durante as viagens que eles faziam às terras distantes, cujo destino mais disputado nesse momento era exatamente o Brasil, sobretudo o porto do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, eles então descrevem essas viagens em diários de viagens. É importante nós sabermos disso. Esses diários de viagem são para nós hoje os documentos mais importantes que nós temos em mãos para que nós possamos abrir essa janela do século XIX para entendermos como viviam as pessoas nas cidades, no interior das províncias, nas fazendas, em todos os lugares. E aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa história de hoje, como
que a população vivia. E é a partir dos relatos dos viajantes que nós vamos ter toda essa vida cotidiana narrada em detalhes. E é por isso que nós sabemos qual era o espírito dos negros, das negras, qual era o espírito dos brancos de elite, como essas mulheres viviam e como é que tudo isso fazia parte da vida cotidiana daquela cidade que era a capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro, adorada por todos os viajantes que aqui estiveram, reverenciada. Nunca disseram tantas palavras lindas para uma cidade quanto falaram para o Rio de Janeiro. Então, essa exuberância, tanto natural da paisagem, do entorno da cidade, quanto de sua população, que naquele momento era uma confluência cultural imensa de africanos, asiáticos, europeus e índios, tá? Não esqueçamos dos índios que aqui moravam, né? E essa terra era deles. Essa união, esse exotismo atraiu milhares de naturalistas para o nosso continente, especialmente para a nossa cidade do Rio de Janeiro.